Você sabia que o que mais mata pessoas hoje, mundialmente falando, não são as guerras, não é a violência, nem a fome. O que mais mata hoje é o suicídio. Algo alarmante, não é divulgado, não é publicado. E quando algo não é julgado à luz, muitas vezes nós deixamos isso passar batido. E hoje nós queremos, no Conversa Franca, falar sobre isso. Não estamos aqui como profissionais da área, não. Mas estamos aqui ansiando ser usados pelo Espírito Santo de Deus como vasos de honra, porque nós cremos naquilo que Deus pode fazer. Não é verdade, Peter? E como, né, Célis? Que bom estarmos juntos aqui por um tema tão atual e um tema tão válido, que nós podemos, como cristãos, ajudar. Eu creio. E eu falo assim, o diabo, a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E através do suicídio, nós temos visto o diabo roubar a alegria das famílias, destruir os planos de Deus e fazer tantas coisas terríveis que... Sabia que esse tema me assusta há um bom tempo, Peter, que eu tenho orado por isso de uma maneira constante. Então, assim, que a gente possa mesmo ser boca de Deus aqui hoje. Com certeza. E os pensamentos são sempre os mesmos. Eu sou inadequado, eu não sirvo para nada, eu só chateio os meus amigos, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu não vou dar em nada. Eu não vou dar em nada, eu não vou ser nada. E muitas vezes isso é incutido, às vezes, na cabeça da criança quando ela é pequena. Verdade. Muitas vezes, maus tratos, muitas coisas, traumas, e isso a criança vai crescendo e se torna um adulto, um adolescente traumatizado. Frustrado, sem esperança. Quando nós lemos na palavra de Deus, em Hebreus 10, fala que para a gente guardar firme a esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. E a falta de esperança, eu creio que assim é o caminho para que o suicídio seja executado, né? Porque aquela pessoa ali, ela quer resolver um problema do momento e causando outros problemas terríveis, né? Na verdade, a dor é intensa, a depressão, a angústia, a somatória das todas as coisas que estão acontecendo às vezes na vida da pessoa, o desemprego, a rejeição, não consegue completar uma faculdade, se sente frustrado, preocupa-se com o futuro e não se consegue viver o presente. Então, o ladrão, você fala em João 10:10, a palavra de Deus é muito forte nisso, fala, o ladrão veio somente senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, a única solução para se evitar tamanha dor, que vai causar uma dor muito maior numa série de pessoas, parentes, mãe, pais e outras pessoas que te amam, na verdade você é amado, você está passando por isso, mas você é amado, as pessoas te amam, sim, é realmente a palavra de Deus. Sim, e uma das estratégias que o inimigo pode usar na vida daquelas pessoas que intentam fazer isso, o que é? Por exemplo, eu falo que assim, o diabo ele é muito astuto. Ele é de uma astúcia. Aí nós começamos aqui falando que o que mais mata mundialmente é o suicídio. Aí você do outro lado pode pensar assim, mas eu não posso mudar isso no mundo. Não, nós não podemos mudar isso no mundo, mas você pode se colocar na brecha para que isso não aconteça na sua família. Você pode se colocar na brecha para que isso não aconteça nas pessoas que vivem ao seu redor. Como cristão, né, Sérgio? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer como cristão? O quê? E eu, em 1 Timóteo 2, fala que antes de qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos o quê? Orar. Orar por todos os homens, orar pelas pessoas que têm posição de autoridade. Para quê? Lá fala, para que nós tenhamos uma vida mansa e tranquila. E ninguém está livre disso. E geralmente quando o suicídio acontece, a gente assusta, porque fala, nossa, fulano
Então, quando eu creio que a gente ora por isso, é algo que a gente tem que orar assim dentro das nossas casas, para que o Senhor nos livre desse mal em nome de Jesus, nós precisamos entender que nós temos telhado de vidro. Eu falo que assim, estrategicamente falando, eu creio que o diabo usa isso para que a gente ache que isso não acontece com a gente. E quando você acha que você está totalmente isento de uma coisa, você vai preocupar com ela? Não vai. Exatamente. Não vai. Você fala o seguinte, né, Séries? Muitas vezes as pessoas são apanhadas desprevenidas. Ela passa por uma situação adversa terrível. Por exemplo, a pessoa tem tudo, tem uma grande empresa e de repente quebra, fale e vai a zero. Primeiro pensamento que vem é se livrar daquele problema. Como? Acabando com a própria vida. Mas aí tem os filhos, tem toda a família. A vida é marcada por recomeços com Deus. Sim, e Deus é especialista em segunda chance. Nossa, Deus segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 70 vezes 7. E assim, por isso que eu creio que a palavra de Deus fala que a cada manhã as misericórdias se renovam na nossa vida. Tem uma palavra de um homem que cometeu suicídio na Bíblia, foi Saul, o primeiro rei de Israel. Ali em Samuel 31 fala assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque ele temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E a gente, nesse texto, se você clamar a revelação de Deus, você nota o quê? Saul, ele estava prestes aqui a perder uma batalha. Com certeza. E a morrer. Mas existe outro caminho para Saul? Eu creio, sabe? Eu creio que quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus podia ter mudado a história de Saul aqui nesse momento. E eu meditando nessa palavra, essa semana, que a gente está estudando sobre isso, né, Peter? Veio duas coisas ao meu coração. Primeiro, que isso muitas vezes pode acontecer por falta de amor ao lado dessas pessoas que sentem esse desejo de fazer isso. E a segunda coisa é a humildade própria. Eu pensei justamente nisso, a humildade de ajuda, de falar, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu não estou dando conta. De se arrepender. Eu me arrependo Sim. das coisas erradas que eu fiz, no caso de Saul. Teve tantos erros, né? Foi ungido o rei. Judas o próprio também, Judas. né? Claro, se Jesus perdoou um dos ladrões que estava ao lado dele, o outro não ia perdoar não Judas. ia perdoar Judas. Mas ele preferiu acabar com a sua própria vida. Muitas pessoas falam, e eu creio que Judas, ele não se arrependeu, mas ele teve um remorso muito a ponto de não conseguir mudar de atitude. Porque quando a gente arrepende, a gente muda de atitude. Agora, essa humildade própria é algo bem... dói, né? Eu pego essa parte da Bíblia aí, eu acho interessante, Séries, porque Judas, ele viu Jesus fazendo grandes maravilhas, operando milagres. Eu acredito que ele, naquele momento que ele vendeu Jesus, né, pelas moedas, ele acreditou o seguinte, que ele até jogou as moedas lá, se arrependeu e tal. Eu acredito assim, que ele pensou assim, ele é poderoso, ele vai fazer um milagre lá na hora e as pessoas não vão prender ele. E a coisa acaba dando errado. Quantas vezes as pessoas planejam uma coisa com as próprias forças e isso dá cai um inverso, dá errado. A pessoa fala assim, vou investir, eu posso investir tantos mil, mas vou investir tudo que eu vou ganhar muito mais. Aí perde tudo. São agir pelas próprias forças, pela força do braço e não pela fé. E aí a pessoa cai num desespero. E o desespero pode vir de várias formas. Sim. Né? E ele, assim, o desespero, ele não tem uma idade específica. Ele atinge adolescentes, ele atinge jovens,
adultos, velhos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o diabo, ele não tem dó de ninguém. Ele é especialista em acabar com a vida de crianças, de adolescentes. Eu e o Peter estávamos conversando, os adolescentes hoje são muito atacados nessa área de suicídio. E eu creio até mesmo por causa de desestrutura familiar. Porque muitas pessoas acham que no simples fato de um pai e uma mãe não estarem perto da criança, isso faz muita falta. Muita falta e diferença. E muitas vezes os pais não reconhecem isso e passam por cima disso como se aquele adolescente não fosse sentir falta. Então, muitas vezes, a gente precisa ter humildade de pegar a pessoa. Às vezes a pessoa fala, Sérgio, mas eu não consegui ficar casado. Isso não é o problema. O problema é você partilhar daquilo que você passou no casamento com aquele filho seu que não teve culpa nenhuma de enfrentar um processo de separação. Mas ter humildade e falar, olha, vem cá, quero conversar com você, quero te ajudar, Mas hoje em dia, infelizmente, as mães estão trocando as crianças por presentes, eu ia falar justamente por isso. Aula de balé, aula de inglês, aula de judô, aula de não sei o quê, aula de não sei o quê. E nada vai suprir aquilo que uma adolescente precisa, que é o quê? Que é a comunhão com o pai, com a mãe, porque é através dos pais que esses adolescentes vão aprender que eles são obras das mãos do Senhor. Uma coisa que eu vejo, sabe, Sérgio, que você está falando aí, esse dar coisas, essa falta de tempo. Uma falta de tempo muitas vezes gerada até pelo telefone que você dá de presente. O WhatsApp hoje, ele tem roubado o convívio das famílias. Eu fui no restaurante já com a minha esposa e de repente estou lá no restaurante, está uma família, todos, cada um com o celular no WhatsApp, ninguém conversa, ninguém tem relacionamento mais. As pessoas, a geração do WhatsApp, da tecnologia, acabou a relação. Infelizmente. E a gente hoje fica sem essa arma, né? Vamos dizer assim, essa ferramenta de trabalho. E parece que falta, né? Ao mesmo tempo que a gente não sente muitas vezes essa falta da presença de Deus como nós sentimos de um aparelho de telefone. Pois é, e esse aparelhinho, o inimigo ele veio para distrair, para roubar o tempo da gente. Um aparelho de telefone, um WhatsApp, não vai secar não na vida de uma pessoa. Não acabe com a sua vida. Mas a presença de Deus, sim. Gastar tempo, acompanhar, procurar a pessoa, visitar, estar com ela. O estar com a pessoa é muito importante. Não adianta você mandar uma mensagem no WhatsApp, Deus te ama, Deus está com você. Ser cristão é conviver com a pessoa. É comunhão, é como nós fazemos lá na Vida por Vidas, que é um ministério maravilhoso, não é uma denominação. A gente é uma família, uma família. Então, a gente está sempre compartilhando as coisas uns com os outros, né? Desabafando, pedindo conselho, conversando. É esta comunhão que precisa. O Salmo 32, Davi fala, né, que bem-aventurados são aqueles que confessam os seus pecados, porque serão curados. Porém, uma pessoa, para confessar os pecados dela, ela precisa ter o quê? Para mim confessar meus pecados com você, eu preciso confiar em você. Exatamente. E para mim confiar em você, a gente tem que ter uma caminhada. Não é verdade? Claro. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas, elas estão com os pecados dela, dentro delas, de uma maneira gritante. E isso assim... Nós estamos vivendo numa época, né, Sérgio, aqui para nós, ninguém tem tempo para ninguém, né? As pessoas não estão tendo tempo nem para elas. Se você não criar oportunidade, você não tem tempo nem para você. Verdade. Nem para você. É verdade. Os dias estão menores, a gente toma café, daqui a pouquinho está na hora de almoçar. Aí você almoça, daqui a pouco está na hora de jantar e o dia acabou. Porque os dias estão menores. Isso está em Apocalipse. Está passando, tudo está muito acelerado. Muito rápido. Nós já estamos, daqui a pouco nós estamos... Inclusive o programa está acabando. Aí. Olha que pena. A gente começa a conversar aqui e parece, né? Gente, que pena esse programa. A gente queria, né, Peter, deixar no seu coração para buscar ao Senhor. Nós sabemos que suicídio é algo tão sério, mas busque ao Senhor e se torne mesmo um homem, uma mulher que se coloque na brecha para que isso não alcance a sua família. Vamos levantar intercessores, pessoas de oração, pessoas que acompanham, pessoas que dedicam tempo a pessoas que estão sentindo rejeitadas, estão dando sinais de desesperança, de angústia, de tristeza, estão abandonadas. Vamos procurar uns aos outros e conviver uns com os outros
para evitar, né, Séries, esse grande mal. Sim. Vamos fazer isso. Amém. Em Né? nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Interview, conversa franca, aqui no mesmo horário para vocês. É uma alegria estar com você. Que Deus te abençoe e que você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, que te dá esperança. Amém. Não é mesmo? Até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau, tchau.